Bom, olá, tudo bem? Vou mostrar aqui um pouco do Cetri, né? Como é que está o desenvolvimento dele. Vai ser um vídeo rápido para poder mostrar algumas das suas funcionalidades. Então, temos aqui a nossa landing page, né? Mostrando alguns benefícios, uma prévia do nosso sistema no mobile, né? E vamos acessar aqui o sistema web, pegar um usuário admin. Esse usuário admin ele vai ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Lembrando que o nosso sistema ele possui login para os tipos de usuário: funcionário da prefeitura, administrador, motorista, monitor e também para os responsáveis dos estudantes. Então temos os 5 tipos de usuário no nosso sistema. Mas eu vou mostrar aqui com o usuário administrador para fazer um overview aqui do sistema. Então nessa página inicial ele mostra um pouco das estatísticas, né? No caso, estamos aqui na prefeitura de Santa Rita do Sapucaí. A gente pode selecionar aqui ao lado esquerdo na sidebar qual a prefeitura que a gente quer manipular os dados, né? Então aqui a gente está falando de Santa Rita do Sapucaí. Acredito que é o que tem mais dados aqui para a gente poder exibir algumas das funcionalidades. Então temos aqui 6 estudantes, 7 escolas, 7 empresas, 7 veículos e 2 roteiros. Estou aqui no meu usuário próprio, né, usuário do tipo administrador. Também temos o tema Black, né, caso seja do desejo do usuário. E eu vou mostrar aqui as entidades, então. O primeiro deles aqui, essa seção de usuário de acesso, só o administrador que tem acesso para poder manipular esses dados, né? No caso aqui temos uma lista de usuários administradores, nós podemos adicionar aqui esses usuários. Adicionando usuários, ele vai cair nessa lista, onde temos todos os dados, podemos visualizar algumas informações, editar aquelas informações, alterar sua senha ou até mesmo excluir. Então aqui são os usuários administradores, ou seja, todos aqui têm acesso a todas as funcionalidades do sistema. Temos aqui também usuários funcionários da prefeitura. Aqui são usuários que vão poder fazer esse manuseio de todos os dados, né? Eles vão ser responsáveis aqui por fazer toda a gestão do transporte escolar. Então, à medida que a gente trocar aqui a prefeitura, ele vai exibir aqueles funcionários que estão vinculados àquela prefeitura, né? No caso de Itajubá, aqui temos Fernanda e Rafael. Já que a gente está falando de Santa Rita, temos aqui Beatriz, Clara e Paulo, que são alguns usuários que a gente criou para fazer esse teste aí no nosso ambiente. Então, é o mesmo esquema, né? A gente pode criar, editar e deletar. Então, temos esses dois tipos de usuários que vão fazer todo o manuseio do sistema. Temos aqui as prefeituras, né? Como tem essa seleção aqui, é porque elas já foram criadas no nosso sistema. Então, temos algumas prefeituras de exemplo. A gente pode ativar ou desativar, caso não tenha em uso, né? Mas isso daí a gente vai falar mais um vídeo mais detalhado. Temos aqui as nossas escolas. As escolas aqui todas são vinculadas a Santa Rita, né? Como eu falei, todos os dados são referentes a essa prefeitura que a gente está selecionado. Então temos algumas escolas aqui de exemplo. Temos as empresas de transporte, são as responsáveis aí por realizar o transporte aqui em Santa Rita do Sapucaí. Coloquei alguns exemplos, né? Algumas nem fazem muito sentido, mas temos aqui as empresas, né? Com o mesmo sistema aqui de CRUD, né? De entidades. Vou criar aqui uma empresa, mostrar aqui só o formulário. Temos aqui telefone, CNPJ, alguns dados específicos, né? Agora falando de motorista, né? Temos um motorista que é um tipo de usuário também, ele vai poder visualizar qual roteiro que ele está vinculado, ele vai poder ter uma foto ali, ele vai ser vinculado a uma empresa específica, né? Alguma empresa pela qual ele trabalha, ou até a própria prefeitura, sua carteira de habilitação, seu código de habilitação e alguns dados pertinentes a motorista. Aqui a gente tem monitor, que é o mesmo esquema do motorista, só que alguns dados a mais, a menos, né? Ele não vai ter uma carteira ali, mas vai ter uma empresa, vai ter a função dele. E agora a gente vai para veículos. Os veículos também fazem parte de uma empresa, né, ou da prefeitura. Temos alguns veículos já criados aqui, como carro, Kombi, ônibus. Então temos alguns exemplos aqui de veículos, né? A gente pode criar aqui, ele já vai colocar a capacidade, a gente pode editar, colocar um modelo, uma placa e a empresa que é responsável por esse veículo. Agora, a gente já falou de várias entidades aqui que são importantes para o nosso roteiro. Vamos à lista aqui de estudantes, né? Que no fim das contas é para eles que a gente provém esse sistema, é o final, né? O usuário final ali, que é o impacta diretamente no estudante, né? Que é onde a gente quer impactar ali na transformação digital, né? Transformação educacional através da transformação digital. Então, o formulário aqui da adição do estudante ele é um pouco mais completo, né? Vai ter um nome, uma data de nascimento,
a escola que ele está vinculado. Aqui a gente vai fazer o vínculo com base em todas as entidades que foram criadas previamente, né? Então a gente tem uma escola, a classe que ele está matriculado, o responsável por estudante, a gente vai ter que criar ele previamente, também vamos passar por lá depois. A relação desse estudante, ou seja, o que esse responsável é do estudante, a gente pode colocar aqui também. O documento, né, no caso o RG que a gente está utilizando aqui. O ponto de embarque, que também é um dos pontos que a gente vai falar mais para frente. Aqui é o ponto de embarque que ele vai se encontrar, né, no caso o bairro dele, para poder chegar até a escola. E aqui temos certidão de nascimento e comprovante de endereço, onde a gente vai armazenar esses arquivos para poder validar os dados ali do estudante no nosso sistema. Sobre o ponto de embarque, que estava até previamente aqui, a gente falou um pouco. Aqui temos o nosso mapa, né? Cada um desses pontos vermelhos significa um ponto de embarque. Então, é um ponto que refere-se a um bairro, né? Algum ponto específico que o motorista vai passar para buscar o aluno. E também temos os pontos em azuis aqui, que são uma casinha que são as escolas, né? Então, se a gente quiser criar um ponto de embarque, vou mostrar esse aqui, que é bem mais intuitivo. A gente clica para adicionar. Vamos supor que eu queira colocar aqui Novo Horizonte. Novo Horizonte. E já vai estar criado esse ponto de embarque. Ponto de embarque criado com sucesso. Se a gente clicar aqui, a gente já sabe. A gente consegue visualizar que o ponto foi criado. E para ele ser uma escola, logicamente, quando a gente criar aqui a escola, nós vamos selecionar o ponto onde essa escola vai ficar. E quando a gente adicionar essa escola, ela vai ser exibida aqui no ponto de embarque também. Agora, a gente chega aqui no grupo de rotas, que é onde a gente cria as rotas que o motorista vai percorrer durante o trajeto dele, né? Então, vamos pegar uma rota aqui previamente criada. Temos essa rota rural aqui, onde ela passa por alguns dos pontos, né? Deixa eu pegar esse Rota Santa Rita, acho que está mais intuitivo. Temos aqui esse grupo de rotas, então ele parte do ponto A da ABB, passa pelo Santana 1, depois pelo centro e depois a Terra Nova. Eu criei aqui como exemplo, né, alguns pontos que ele passa nesse grupo de rotas. Então temos aqui a origem e o destino desse grupo de rotas, né? E para adicionar, vou mostrar um pouco mais também aqui. A gente coloca uma descrição, vou colocar aqui só como teste, não vou adicionar de fato. A gente pode colocar uma origem, né? A gente visualiza aqui antes, a gente pode colocar aqui do Novo Horizonte que a gente acabou de criar. Ele pode passar pelo IPE, depois do IPE ele vai passar pelo Luiz Pinto, e depois do Luiz Pinto ele pode passar pelo centro. Vamos fazer isso aqui como exemplo. E dessa forma, cadê o centro? A gente clica aqui em traçar rotas e ele já vai traçar a rota que vai ser percorrida entre esses pontos. Se eu clicar aqui em salvar, ele já vai estar criado ali para a gente, da forma como a gente mapeou esse grupo de rotas. Dessa forma, temos todos esses... mais um ponto, temos também os responsáveis, né? Que para criar um estudante, ele tem que ter um responsável criado, ele tem que ter um responsável por esse estudante, então esse responsável vai ter a sua relação com o estudante, então ele vai criar, vai ter que ter todos os seus dados aqui também, e esse guardião, né, que a gente chama, que é o responsável, ele também vai ter acesso à plataforma para poder exibir o roteiro na qual os seus estudantes ali, que ele é responsável, estão vinculados. Então, dessa forma, temos os responsáveis pelo estudante aqui. E fazendo essa criação, né, ele pode ter mais de um estudante, ou seja, tem aqui o Ricardo Gomes. A gente pode perceber que ele é pai do João Luiz, enteado do teste aqui que a gente criou. Alguns dos exemplos que temos aqui dos responsáveis pelo estudante. Então, dessa forma, a gente pode clicar também aqui e redirecionar direto ali para o estudante específico, né, caso a gente queira olhar algum dado a mais. E vindo aqui em estudante, né, também é legal entender aqui dos documentos, né, temos aqui a certidão de nascimento e o comprovante de endereço, a gente vai poder baixar também. Temos aqui alguns exemplos, né, onde ficarão armazenados esses documentos aqui na parte do estudante. Vindo aqui para a parte final, que é a parte do roteiro de transporte, temos um roteiro já criado aqui, que é onde ele pega todas essas entidades que a gente criou e na sua criação e faz o roteiro de transporte, que é o nosso objetivo final, né? Ter um roteiro otimizado para que acelere ali o fluxo, né, de operação de todo mundo que está envolvido nesse processo. Então a gente tem nome, descrição, horário inicial, horário final, a empresa responsável. Com base nessa empresa responsável terão motoristas responsáveis, os veículos que estão disponíveis,
algum motorista responsável, monitor, né? No caso, um monitor seguindo a regra de negócio, nem sempre vai ter, depende da quantidade de passageiros, né? No caso, 15 lugares aqui já poderia ter um monitor. Temos aqui o grupo de rotas. Esse grupo de rotas teste é o único disponível que a gente acabou de criar. Então, temos aqui o grupo de rotas que a gente criou. Mostra todos os pontos. E nesses pontos, nós vamos adicionando os estudantes que estão vinculados a esses pontos, né? Então, dessa forma, temos aqui como exemplo um roteiro já criado, um roteiro de exemplo, né? Onde ele mostra quem é a empresa responsável, o carro, o motorista, o monitor que no caso não tem, o grupo de rotas que ele está vinculado e o horário que ele faz, ele executa esse roteiro. Então, temos aqui a exibição desse grupo de rotas e embaixo aqui temos a capacidade, ou seja, quantos alunos possuem no carro durante esse trajeto. Como eles estão em um carro, né, que tem 5 vagas, tem um motorista e não tem um monitor, então temos 4 vagas por, por rota, né? No caso, se ele vai do ponto A ao ponto B e as crianças aqui do ponto A, no caso, estão saindo da ABB e tem seus destinos aqui para outras escolas, como exemplo, que é só de exemplo, tá? Se elas não saíram do roteiro, né? Se elas não tiveram seu ponto de desembarque, a gente vai para o próximo ponto, né? Do ponto B para o C aqui, onde ela chega, ela vai de Santana para o centro. Ele busca mais um aluno, ou seja, ele vai olhando de rota em rota para saber onde os alunos vão entrar aqui nesse roteiro. Então, a partir desse momento, temos 3 alunos, 3 estudantes, né? E no 4 também temos 3. Essa parte do roteiro aqui está sendo desenvolvida, né? A gente vai otimizar para ficar mais claro para quem vai fazer essa operação. Mas, em resumo, esses são um pouco das funcionalidades, né? O que a gente tem desenvolvido até então. E eu espero que você tenha gostado, né? Ele também tem responsividade, a gente está tratando ali responsividade, melhorando com o tempo, né? Tem muita coisa que tem ainda para melhorar. E também o mobile também vai ser produzido ali para melhorar a otimização e execução desse roteiro, né? Desse sistema. Então, eu espero que você tenha gostado. Valeu, um abraço.